Olá, sejam bem-vindos ao canal Lei da Gratidão. Capítulo 2: O papel da gratidão como elemento curativo. A ciência comprovou que a condição genética gera predisposição para as doenças, o que explica, em tese e na prática, que alguns sejam dotados de uma condição física já no ato do nascimento, enquanto outros precisam estar atentos para não ativarem o que costumo chamar carinhosamente de aplicativo das doenças, predisposição genética. E o fator de propensão, ou seja, o paciente não manifestou aquela doença, mas as chances reais de tê-la, instalando em alguns momentos da vida. Por isso, muitos pacientes fazem a seguinte questão: é regra que os filhos terão os mesmos males do que os seus familiares? Não. O fator de propensão existe e deve ser considerado? Sim. Por outro lado, vamos entender os fatores epigenéticos poucos difundidos no meio acadêmico, que são reconhecidos como mudanças na expressão do DNA, que se altera sem mudar o seu código genético. Um bom exemplo é o meio em que se vive e que se pode fazer uma diferença enorme. A criança educada num ambiente perturbado emocionalmente, que cresce sem afeto ou disciplina, vendo os pais comendo sem limites, provavelmente a criança vai ter problemas com a balança. O ambiente gera uma propensão neurológica, como se a criança já esperasse a doença, cogitando uma questão quando e não se. Combine-se a propensão teórica com uma alimentação desregrada, pouco ou nada de exercícios físicos e nenhum passe de mágicas. As condições do meio do dia a dia fazem aumentar a propensão ao desenvolvimento da obesidade. Da propensão instalada da enfermidade, o salto é tão possível quanto provável. Isso me motivou a criar esses programas, artigos e agora até mesmo um livro para deixar o público um ensino. Um resumo da educação sobre a saúde em várias contemplações e práticas, da razão à emoção, da lógica ao inatingível. Por iniciativa, tendemos a procurar a educação que dê retorno à carreira, ao relacionamento amoroso e familiar, ao que acontece no mundo e, principalmente, ao bom futuro profissional e financeiro que todos merecemos. Já a educação que dá retorno para a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar físico, emocional e espiritual não desperta o interesse da maioria de nossa população. Para a ciência, entre 80% e 85% das doenças cardíacas, as que mais matam no mundo, e as doenças crônicas, que incapacitam a nossa qualidade de vida e de relação, são passíveis de prevenção. Na prática, veja que interessante. Significa que se todos se prevenissem, teríamos uma redução enorme nas complicações e intervenções em saúde que geram o caos em que vivemos hoje em nossos hospitais. Em uma outra reflexão semelhante, vale a pena lembrar que a maioria dos acidentes de trânsito, realidade que é familiar por causa da missão como cirurgião geral, também pode ser prevenida. As estatísticas da Polícia Rodoviária Federal a respeito das causas de acidentes estão a todo instante na imprensa. Se o leitor não acredita na PRF, posso avaliar essas informações. Atuando na prática, passei a constatar que os casos mais graves dos acidentes de trânsito tinham uma combinação entre o álcool e a direção. É uma realidade triste e inescapável, que me obriga a perguntar: até quando deixaremos de prevenir essas atrocidades? Enquanto providenciavam essas reflexões, escutei batidas na porta.
Desta vez, o encontro com o supervisor seria em minha casa. Chegou o Dr. Smith e fui atendê-lo. Me desculpa, Jim, Geon. Demorei um pouquinho, porque tive problemas com a amiga que estou ajudando, aquela médica com quem me encontro em certas ocasiões. Fiquei curioso e resolvi indagar. A sua amiga tem uma demanda parecida com a minha? Dr. Smith assentiu. É sim. Em poucos dias me tornei supervisor de 2 autores cheio de informações boas. Estou ajudando-a a escrever um livro a respeito de, como se chama a expressão no Brasil? Questões existenciais? O senhor quis dizer existencial? Isso mesmo. Vamos trabalhar? Posso dar uma lida? Deixei o amigo apreciando a obra e fui atender o interfone. Imaginei que fosse Mirella. Poxa, que legal! Finalmente ela vai conhecer o Dr. Smith, pensei. Fui até a porta. Era o vizinho, perguntando se o meu convidado poderia tirar o carro da vaga de sua garagem. Pedi que esperasse e voltei ao meu amigo. Dr. Smith, meu vizinho está pedindo para tirar o carro que está parado em frente à garagem dele. É seu? Carro? Não, eu detesto dirigir. Prefiro táxis que vocês usam. O senhor quis dizer táxi. Isso mesmo. Não pude deixar de pensar nisso. Em quase todas as vezes que eu ajudava meu atrapalhado amigo, ele respondia isso mesmo. O vizinho, que esperava à porta, me tirou dos pensamentos. E aí, vizinho, é para hoje, homem? Deixa de dar maçada. Aquele era o mais chato de todos os vizinhos. De início, eu o tolerei. Agora sabia que o meu convidado não invadira o seu espaço. Vizinho, sinto muito. O carro que te importuna não é daqui. Estou com uma visita, mas ele não veio de carro. Grunhiu e deu as costas, sem dizer nada. Era mesmo um grosseirão. Quando voltei, o semblante de meu supervisor parecia satisfeito. Está muito bom, Dr. Jen. Gostei da abordagem e de como resumiu as possibilidades. Admito que passei só para ver o seu progresso. Vou ter que retornar a ajudar a amiga, que está num dia complicado. Se o senhor não se incomoda, gostaria de sugerir que explicasse um pouco mais, ainda nesse capítulo, a respeito dos fatores epigenéticos que os relacionasse com a gratidão, como o senhor me apresentou na conversa que tivemos outro dia. O que acha? É uma ótima dica. Obrigado, Dr. Smith. Estendi a mão para agradecer, mas ele já tinha passado pela porta. Me lembrei de ter lido em algum lugar que os norte-americanos não costumam se despedir. Em meus trabalhos, procuro unir o fator acadêmico à ciência com a própria evolução científica. Acredito que possamos, dentro da educação e da saúde, por esse processo de evolução científica. Nota de rodapé. Em algumas regiões do Nordeste, dar maçada significa enrolar, demorar. Cada vez mais trabalhamos com os nossos alunos por meio de metáforas. Por exemplo, imaginemos 2 médicos com propensões genéticas para as mesmas doenças, pressão alta, diabetes e depressão. O primeiro trabalha num setor durante 8 horas diárias. O seu supervisor tem formações e lideranças e estimula um ambiente equilibrado, incentiva a atividade física de seus colaboradores, a nutrição e ao controle de peso. O crescimento profissional dentro desse setor é, acima de tudo, compreende e acolhe
esse colaborador nos momentos de dificuldade, com uma escuta amorosa que propõe soluções equilibradas. O segundo trabalha num setor insalubre. O seu supervisor é do tipo que cobra, humilha e não fornece nenhum tipo de programa de crescimento pessoal ou profissional. Não bastasse isso, todos comem em fast food nos 3 horários. O ambiente é uma verdadeira loucura. Vale a pena perguntar: dentre os 2 médicos, qual está mais propenso a ativar essas doenças? É óbvio que o segundo mostra desafiador e ainda faz parte da realidade nacional. No entanto, se não entendermos que esses cenários podem influenciar nossa saúde e qualidade de vida e ficaremos inertes, como se diz no interior, vendo a banda passar. Seremos tomados de surpresa quando a doença chegar. Vou pedir licença ao leitor para compartilhar uma informação técnica relevante e logo em seguida, no outro parágrafo, voltaremos à narrativa simples. Em total transparência na relação autor-leitor, assim farei em toda a obra. Quando for necessário transmitir alguma informação que traga um jargão médico, avisarei e informarei em poucas linhas, pois quero dedicar todo o cuidado para que a obra não fique chata aos que não fazem parte da comunidade científica. No tempo em que a primeira edição dessa despretensiosa obra vem a cargo, o ano de 2019, várias são as fontes de publicação científica que advêm das áreas de saúde, da espiritualidade e da qualidade de vida. Cada vez mais abre-se espaço para fatores como epigenética e outro que gostaria de citar: a psiconeura, endocrinoimunologia. Outra das ferramentas que uso bastante para me basear e avaliar as relações entre comportamento e sistemas nervoso, endócrino e imunológico com o corpo humano. Alguns conhecem como psiconeuroimunologia, porque trata dos fatores psíquicos atuando ou mudando a imunidade e o sistema endócrino. A partir dos avanços, passei a ser um dos estudiosos do tema. E de volta ao linguajar do povo, vou revelar uma curiosidade. Uma das ferramentas mais efetivas que uso em meus trabalhos é a gratidão. Por seu intenso poder de ação e reação, é aliada do tratamento médico e recurso do paciente. Somente a PubMed, um dos maiores espaços digitais de leitura biomédica, há mais de 1000 artigos publicados que abordam a gratidão. Isso prova irrefutavelmente que o número de colegas pesquisadores dedicados ao tema é maior do que a vã filosofia conversadora poderia imaginar. Na prática, gratidão é uma emoção sem envergadura científica e por isso foi ignorada e relegada aos espaços religiosos, a tal ponto que os médicos mais conservadores condenam seus colegas dispostos a um olhar mais aprofundado a respeito dos efeitos da gratidão. Para a sociedade e a ciência, afortunadamente, a percepção dos cientistas ganhou abrangência, e mesmo os mais tradicionalistas passaram a considerá-la. Como poderiam resistir aos convincentes estudos que demonstram a gratidão atuando em áreas como o córtex pré-frontal, melhorando o estado de discernimento moral, na tomada de atitude do equilíbrio emocional?
Há trabalhos que apontam a gratidão até mesmo como elemento de melhora da dor e enfrentamento das doenças. Controvérsias respeitadas. Não se pode negar que a gratidão tem potencial de amenizar e até melhorar o quadro clínico, além de prover sucesso na carreira e melhoria nos relacionamentos e a qualidade da compreensão íntima. Após tantos estudos viabilizados por uma respeitável linguagem de profissionais disposta a avaliar o tema da gratidão, através de questionários, o tema foi impulsionado e existem estudos sobre a ótica endocrinológica e imunológica, ou seja, dosando substâncias químicas para ver os efeitos da gratidão. Voltei, levantei a cabeça e da janela meu supervisor acenava. Fui abrir a porta. O senhor voltou com rapidez. Ah, Dr. Jim, sabe como são as crises existenciosas? Exigem atenção imediata. Porém, algumas palavras e um conforto bastam. Sua esposa está? Não. Hoje Mirella chega um pouco mais tarde. Está ansiosa para conhecê-lo. 1 hora dá certo. Vamos ao livro. Posso dar uma apressada? O correto é dar uma apreciada, caro amigo. Isso mesmo. Passei os manuscritos e o velho médico imediatamente começou a ler, confiando a barba de vez em quando. Percebendo que fiquei esperando, ele me deu o que um subordinado chamaria de bronca. Mas eu entendi como ajuda. Dr. Jim, inspiração não é algo que vem e vai. O senhor estava escrevendo quando cheguei? Não pare por minha causa. Enquanto produz, vou lendo esses argumentos. Concordei e vou continuar até que ele me chame. Repare que até mesmo a dinâmica de nossas conversas é compartilhada, porque acho importante demonstrar como foi a edificação do conteúdo. Para o campo da psicologia, de uma forma empírica, estudos foram realizados com base em questionários que têm validação. Já a ciência decidiu avançar, dosar substâncias, conferir os exames de ressonância, cuja as imagens permitiam ver as áreas reagindo a diferentes emoções, ou seja, é a visão nua e crua das emoções como raiva e gratidão, ativando áreas do cérebro. A partir de uma correlação entre os estados emocionais ativando áreas do sistema nervoso central, tende-se à atuação química, o que explica o interesse da ciência pelo tema, ainda que seja de interesse da ciência pelo tema, ainda que seja um interesse incipiente, observador e cauteloso. Me desculpe interromper, Dr. Jen. Só uma observação. Gostei de o senhor ter explicado ao leitor o momento em que deixaria o texto simples para invadir um pouquinho que fosse o terreno científico. Isso é respeitoso. E olhando para os escritos, continuou. Só tome cuidado com os temas, hein? Não queremos que o leitor, em tratamento, abandonasse os remédios e saia por aí agradecendo e imaginando que está curado, correto? Eu ia falar disso agora, Dr. Smith. Isso mostra que estou atropelando o seu processo de criar meu amigo. Vou dar uma saída. Pense também em explicar ao leitor os motivos que levam o médico conservador a manter-se como tal. As razões desse profissional merecem o nosso respeito. Volto amanhã para conferir o restante. Antes que eu me esqueça, isso é para sua esposa e as crianças. E me entregou uma sacola de uma famosa chocolateria. Poxa, muito obrigado.
não precisava se incomodar. Eu sei, e vou te ensinar uma coça que aprendi com a idade. Nunca se deve presentear alguém porque precisava. É o tipo de gesto que requer outro verbo, em vez de need, want. Ou como dizem, em vez de precisar, querer. O Senhor quis dizer ensinar uma coisa e em seguida querer. Isso mesmo, sua língua é muito difícil. Quando aprendo a dizer eu quero, descubro que o certo é o eu quis. Quis, escrito quis de beijo em inglês. Mesmo que eu não esteja falando de beijo, mas vou indo. Estou atrapalhando. Siga nesse caminho. Estou indo muito bem. Antes que eu pudesse dizer que o correto é atrapalhando e que o meu amigo nunca me atrapalhava, no rápido instante em que me virei para guardar a sacola de chocolate, Dr. Smith havia partido. Ô mania de ir embora sem dar tchau. Pensei rindo. Vamos em frente. A medicina jamais vai sugerir a troca de necessários medicamentos por exercícios de gratidão. Não se trata disso, mas uma coisa não muda a outra, que não substitui. É fato inconteste e ninguém deve fazê-lo. Em contrapartida, a ciência avança com o óbvio e necessário respeito aos protocolos. O próprio exercício físico foi contemplado pela medicina de duas maneiras ao longo dos tempos. No passado, a atividade física era a primeira linha de recomendação. O médico dizia: vamos fazer medidas preliminares e ver se você consegue controlar a pressão arterial. Diminua o sal e faça atividade física. Em caso de reequilíbrio, ótimo. Se não, a gente entra com a medicação. Esse olhar mostrava a atividade física sendo avaliada como método preventivo. Hoje, a recomendação de renomadas sociedades médicas norte-americanas contemplava a atividade física como uma recomendação que impacta a curto e longo prazo em muitos tratamentos, contrariamente ao que se pensava nos séculos anteriores, em que a tradição era repouso absoluto, independentemente da enfermidade. Em outras palavras, a prática preventiva passou a ser usada no protocolo de recuperação. Quem poderá afirmar que não ocorrerá o mesmo com outras medidas integrativas no futuro? É evidente que se trata de um caminho longo e cheio de adversidades, fato que é muito salutar, porque necessitamos de evidências que possam levar a população sobre o terreno mais seguro possível, a fim de não caírem nas armadilhas dos que tentam se aproveitar. Cada enfermidade demanda certa peça-chave para prevenção e tratamento, o que possibilita ao médico um arsenal científico e integrativo. Não poderia ser diferente. Uma sociedade que conquistou o aumento da expectativa de vida não se bastaria com a ciência, tampouco com as medidas integrativas. Da criança ao adolescente, do adulto aos mais velhos, precisamos de tudo o que a medicina possa oferecer, num primeiro plano já protocolado e num plano de pesquisas homologar. Precisamos, por isso, de tudo o que a medicina possa absorver com os novos protocolos. Com a gratidão é uma medida integrativa? Pode ser que no futuro, com mais avanço nas pesquisas e nos estudos práticos, outras possibilidades venham a surgir no tratamento
de determinadas doenças. O que posso afirmar, dotado de certeza por se tratar de uma experiência pessoal, é que a gratidão ajuda demais e utilizo a ferramenta com sucesso no ambiente de trabalho, onde ministro treinamentos. Uma vez que um dos hábitos mais incorporados no comportamento de trabalho é a reclamação, a gratidão se torna um antídoto quase natural. No todo, vejo que o cientista está mais flexível para um período evolutivo, em comparação com uma época em que a própria ciência e não o cientista num plano pessoal era mais reticente e rígida. As novas nomenclaturas integrativas suplementaram a antiga medicina alternativa e não mudaram um fato. Desde os avanços da psicologia, dos estudos comportamentais aos humanistas, alcançando um plano transpessoal que abre o campo, tudo vem mudando favoravelmente. Portanto, a sociedade presenciou estudos científicos, observacionais, comportamentais e humanistas. A partir de Klein Wilber, criador da psicologia integral, teve início a discussão mais ampla, transpassando as fronteiras do corpo físico. Na analogia histórica, o avanço norte-americano de avaliação das escolas implementava um modelo extremamente biológico, tal qual a gente conhece hoje, fragmentado, que nos ajudou a ver o ser humano em fatias, em pedaços. Foi o que nos garantiu as especialidades. Ora, estamos falando de algo semelhante ao que aconteceu com a física, que foi se partindo em pedacinhos pequenininhos. A partir daí, fragmentando o indivíduo em partes cada vez mais específicas, chegamos a um momento crucial da história da humanidade, que deixou um desafio no ar, tido por muitos como impossível fragmentar o DNA. Os movimentos exploradores sempre existiram, como se pode perceber. Foi assim que avançamos até o projeto Genoma. Numa das reviravoltas típicas, mudanças macro e micro, eis que comece talvez a ganhar força e integração do ser humano, agora contemplado outra vez como parte de um todo. Então, se começa a olhar para a clínica ampliada, um movimento ainda experimental, apesar de beirar 2 décadas, o que é natural, porque se leva tempo para mudar uma formação de cultura. No ano de 1988, o Dr. Brian Weiss encontrou dificuldade dentre os acadêmicos para conseguir alguma credibilidade quando revelou a experiência com sua paciente, que se tornou a personagem Catherine em sua obra Muitas Vidas, Muitos Mestres. Se o psiquiatra tentasse fazê-lo em 2019, ainda encontraria resistência. Assim dito, não estou sugerindo que ao leitor que imagine a comunidade científica de braços abertos para todas as propostas ainda consideradas não científicas. O que se pode notar, de certo, é mais flexibilidade. Tão e somente uma questão de ponto de vista. Não há ninguém a ser acusado e tampouco culpado por nada. São tempos de mudanças, resistências e avanços, com protagonistas e coadjuvantes da ciência ou de áreas correlatas, que estão aprendendo a conviver e trocar. Eu sinto que é gratificante ver jovens e experientes médicos, pais e filhos que praticam dessas propostas não científicas e são tocadas por algo que não
conseguem explicar, mas começam a mudar. Passam a ampliar seu campo de visão e foco. Aos poucos, a comunidade científica asiática e norte-americana também haverão de gerar a sua contribuição para a abrangência da visão científica, a partir dos trabalhos realizados em diversas faculdades, além dos esforços praticados nesses dois continentes. Movimentos pelo mundo inteiro rumam no sentido de expansão de opções e visões. Respeitando o ponto de vista de meus colegas médicos, pensemos: se a medicina Ayurveda, a mais antiga ciência da saúde, tem 7 milênios e ainda encontra-se resistência, podemos compreender a lenta velocidade de aceitação das medidas integrativas que nasceram entre os séculos 20 e 21. Como sociedade organizada, temos que agradecer por tudo o que foi conquistado e agregado aos recursos científicos disponibilizados. Aos poucos, as coisas mudam, os cientistas testam, novas matérias são defendidas, aprovadas, protocoladas, reconhecidas. O saldo disso tudo é que sai ganhando é o ser humano, que busca uma vida melhor. E que não se critique a velocidade da ciência. Pode não ser galopante, porém é repleta de preocupação e ternura. O excesso de testes nos quais a ciência investe tempo, dinheiro, talento e pesquisas é uma prova de amor em relação aos pacientes e às novas gerações. E como sempre digo, o carinho é a minha essência, a ternura meu princípio, o amor a minha base. Gratidão se você chegou até aqui. Final do capítulo 2. A ciência da gratidão. Se você gostou, pode curtir e compartilhar. Gratidão.